Olá! Que bom encontrar você a bordo. A partir de agora você vai assistir ao programa Aeronauticando. Todas as quintas-feiras um novo vídeo sobre aviação, explicado de forma clara, rápida e direta, sempre com algo interessante sobre avião ou sobre aviação. Inscreva-se. Sente-se, aperte o cinto e voe alto conosco. Decolagem autorizada. No episódio de hoje, o segredo das máscaras de oxigênio nos aviões. Você já se perguntou de onde vem o oxigênio quando as máscaras caem durante uma emergência a bordo? Será que existe um cilindro cheio de oxigênio escondido acima de cada assento? Hoje vamos revelar o verdadeiro funcionamento desse sistema, um dos mais engenhosos e vitais da segurança aérea. Em voo, à medida que subimos o ar vai ficando rarefeito. Acima de 10.000 pés, o corpo humano começa a sofrer com a falta de oxigênio. É mais de 3.000 metros acima do solo. Quanto mais subimos, menor é a pressão atmosférica, e menor ainda é a concentração de oxigênio nessa massa de ar que vai ficando cada vez mais rarefeito. Para tornar possível um voo confortável, o interior do avião é pressurizado com uma pressão que equivale a uma altitude entre 5.000 a 8.000 pés. Enquanto do lado de fora o avião está sob uma pressão atmosférica muito menor, por exemplo, equivalente à altitude de cruzeiro de uns 35.000 pés. Por isso, caso a cabine perca pressão, as máscaras são a resposta imediata para garantir que todos a bordo possam respirar e manter a consciência até que o avião desça a uma altitude segura. O Aeroporto Internacional de El Alto, que serve a La Paz, na Bolívia, fica a uma altitude ainda mais elevada, a 4.058 metros ou 13.314 pés. Essa altitude elevada faz com que os níveis de oxigênio no ar sejam significativamente mais baixos. A falta de uma concentração adequada de oxigênio no ar e a baixa pressão atmosférica pode provocar a perda de consciência em pouco tempo, e esse tempo pode variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma aeronave voando a 18.000 pés, a perda da pressurização interna de cabine pode levar à perda de consciência por volta de 15 minutos. A 25.000 pés, a perda de consciência pode ocorrer entre 1 a 3 minutos. A 30.000 pés a perda de consciência pode ocorrer entre 30 a 60 segundos, e a 35.000 pés a perda de consciência pode ser muito rápida, entre 15 a 30 segundos. É uma condição que a medicina aeronáutica chama de hipóxia. Quando ocorre uma despressurização, sensores automáticos detectam a queda na pressão e liberam instantaneamente as máscaras, que ficam guardadas em compartimentos acima dos assentos. Os pilotos também podem liberar as máscaras a todos os passageiros manualmente através de um interruptor na cabine de comando. Caso a pressão no interior da cabine ultrapasse a 14.000 pés, as máscaras caem automaticamente. Quando o primeiro passageiro de um conjunto de poltronas puxar a máscara, puxa junto um cordão que remove uma trava e ativa o gerador de oxigênio, liberando de forma contínua o oxigênio para ele e para as demais máscaras do mesmo conjunto. É neste momento que a verdadeira mágica da reação química acontece. Há um gerador para cada estação acima de cada conjunto de poltronas. Há também estações com 2 máscaras de oxigênio em cada toalete. Ao contrário do que muita gente pensa, não há cilindros de oxigênio individuais nos compartimentos acima dos assentos. Antigamente, havia uma grande garrafa de oxigênio que distribuía o gás para todas as estações de passageiros. Atualmente, dentro de cada unidade existe um gerador químico de oxigênio, composto por elementos como clorato de sódio e pó de ferro. Quando o sistema é acionado, uma reação química controlada aquece intensamente o composto, chega a temperaturas acima de 250 graus Celsius, liberando oxigênio puro para o passageiro. Mesmo que haja calor na reação, o sistema é totalmente isolado e projetado para operar com segurança, sem risco para os passageiros. Não se preocupe, o oxigênio que flui através da máscara é em baixa temperatura. Porém, jamais levante-se e tente tocar no invólucro do gerador que está no compartimento superior durante e mesmo depois da sua operação. Sua temperatura durante a reação pode provocar queimaduras na pele. Cada gerador fornece oxigênio por cerca de 12 a 20 minutos, tempo suficiente para que os pilotos realizem uma descida rápida de emergência até uma altitude segura onde os passageiros possam respirar normalmente sem o auxílio das máscaras. Lembre-se das instruções de segurança e use da forma correta. Sempre colocando uma máscara em você, e depois de ajustada, você estará pronto e em condições para auxiliar as pessoas ao seu lado. Clique no like para não esquecer, e aproveite também para se inscrever e ativar o sininho, para o YouTube notificar você quando tiver vídeo novo aqui no canal Aeronauticando. As máscaras dos pilotos são diferentes.
Elas possuem sistemas contínuos ou sob demanda de suprimento, com cilindros pressurizados e válvulas reguladoras, permitindo o uso mais prolongado e seguro até o pouso. Essas máscaras também têm microfones embutidos, garantindo comunicação com o controle de tráfego aéreo e com o interfone de voo durante toda a operação da emergência. O oxigênio dos tripulantes não é o mesmo oxigênio utilizado em hospitais ou em equipamentos para mergulho. É conhecido como oxigênio aeronáutico. É completamente seco, ou seja, totalmente isento de umidade. Isso é para evitar qualquer tipo de corrosão ou garantir que não ocorra mau funcionamento dos componentes, como tubos, válvulas, reguladores e conexões. Quando o passageiro puxar a máscara, o sistema precisa de alguns segundos, aproximadamente entre 2 a 5 segundos apenas para iniciar a reação química e estabilizar o fluxo. Lembre-se que isso ocorre sempre para o primeiro passageiro que aciona o conjunto quando ele puxa a primeira máscara. Por isso, é normal que o oxigênio pareça demorar um pouco. Em uma situação como essa, segundos parecem uma eternidade, mas ele estará lá, e é essencial que a pessoa respire normalmente e, principalmente, sempre mantenha calma, sentado e com cintos afivelados. Durante a despressurização, as luzes da cabine se acendem automaticamente e a tripulação orienta. Coloque primeiro a sua máscara, e depois ajude quem precisar. Essa instrução é vital, porque o tempo útil de consciência em grande altitude pode ser de apenas 20 a 30 segundos. E além disso, o oxigênio já estará fluindo para a pessoa que você estiver ajudando. Os geradores de oxigênio possuem validade rigorosamente controladas, são substituídos por tempo de fabricação ou em caso de operação, já que os geradores uma vez utilizados devem ser substituídos. Eles são substituídos preventivamente durante inspeções programadas, mesmo sem uso, garantindo confiabilidade total caso uma emergência ocorra. E as máscaras são higienizadas e acomodadas nos compartimentos por profissionais treinados exclusivamente para essa finalidade. Esses profissionais utilizam luvas de proteção e uniformes totalmente limpos, isentos de impurezas, óleos ou graxas. É importante saber que o oxigênio entra facilmente em combustão quando em contato com óleo ou graxa. Portanto, é recomendado evitar maquiagens ou batons gordurosos. Se possível, tenha à mão um lenço ou guardanapo para rapidamente limpar o rosto caso seja necessário o uso de oxigênio. Cada máscara é projetada para vedar bem o rosto e fornecer fluxo constante de oxigênio independentemente do movimento da cabeça. Nos aviões maiores, há máscaras extras por fileira, permitindo que todos a bordo tenham acesso, mesmo se o assento estiver ocupado por uma criança no colo. É possível que em determinadas aeronaves, crianças de colo tenham que ser acomodadas em fileiras específicas, onde possui máscara com mangueira maior para alcançar a criança. Além disso, há garrafas de oxigênio portáteis, próximos aos kits de sobrevivência e kits de primeiros socorros. Sua localização é conhecida pelos comissários, para que eles utilizem e auxiliem aos demais passageiros em casos de emergências. E vamos a mais uma curiosidade. Caso a portinhola da sua estação acima do seu assento não abra, por uma falha operacional, o comissário sabe como abrir e liberar as máscaras manualmente. É mais fácil do que trocar um chip de celular. Fica a dica. Importante, nunca tente abrir o compartimento das máscaras sem necessidade. Forçar a abertura do compartimento de máscaras de oxigênio durante um voo pode resultar em uma punição severa, incluindo a desembarque imediato da aeronave, a proibição de voar com a companhia aérea ou até mesmo ações legais, pois o ato é considerado um risco à segurança de todos a bordo e uma violação das regras de aviação. A infração é tratada com seriedade pela tripulação e pela empresa, que podem tomar medidas drásticas para garantir a ordem e a segurança. O sistema de oxigênio das aeronaves é um exemplo perfeito da engenharia aeronáutica. Compacto, confiável e projetado para funcionar em segundos, mesmo nas situações mais críticas. Neste momento, você deve estar se perguntando: por que há 2 máscaras de oxigênio em cada toalete? Se os toaletes são para uso individual? Hoje você descobriu como funcionam as máscaras de oxigênio, o segredo químico que gera o ar que respiramos em emergência e por que elas são tão importantes para a segurança a bordo. E que tenho muito mais coisas para contar que são impossíveis de incluir em tão pouco tempo de vídeo. Na próxima quinta vou explicar o que é e como funciona alguma coisa muito interessante no avião ou na aviação. Quero saber a sua opinião sobre esse episódio. Qual a importância desse conteúdo para você, sugestões de mais temas e tudo o que você quiser comentar sobre o canal Aeronauticando. É só colocar aqui nos comentários. Para saber mais sobre o tema deste vídeo, veja nossa recomendação de leitura aqui na descrição. Compartilhe com os amigos. Sua participação e sugestões serão a minha navegação para mais conteúdos interessantes.
Te espero lá, e bons voos!